Paz, meus queridos. Amém? Eu nem preciso falar que eu estou super feliz de estar aqui, porque é assim que eu me sinto sempre que eu tenho essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor para vocês. Mas hoje eu confesso que eu tenho um sentimento diferente dentro de mim. Eu estou consciente de que eu já preguei muitas vezes na minha vida. Eu prego desde 1978, eu prego desde os 12 anos de idade. Mas eu estou consciente de que hoje eu vou pregar uma das mensagens mais importantes da minha vida inteira. Essa convicção me veio quinta-feira à noite, quando eu estava no ônibus, eu estava no fretado, voltando de Campinas para São Paulo, voltando do meu trabalho na Unicamp, e foi quando Deus começou a formar dentro de mim essa palavra que Ele me deu para trazer para vocês hoje, e junto com essa palavra me veio essa convicção. Deus me dizia, você vai pregar uma das mensagens mais importantes que você já pregou. Então é com essa expectativa que eu estou aqui hoje diante de vocês. E eu sei que eu tenho aqui os meus intercessores e intercessoras, gente que sempre ora por mim quando eu vou pregar. Então eu sei que alguns já têm orado, já oraram, mas eu peço, continuem orando, porque eu preciso muito de oração hoje. Amém, queridos? Eu quero ler com vocês o texto a partir do qual eu quero trazer a palavra do Senhor hoje para vocês. E esse texto está em Atos capítulo 20, versículo 24. E o tema sobre o qual eu quero falar com vocês é o seguinte: o que você vai fazer com a sua vida? Esse é o meu tema. O que você vai fazer com a sua vida? Atos capítulo 20, versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Amém. Vamos orar? Pai querido, pedimos que o Teu Espírito Santo agora venha e abra os nossos corações, Pai. Como o Teu Espírito Santo fez lá, Pai, com Lídia, naquele lugar em que Paulo estava falando, e lá diz a Tua palavra que o Teu Espírito Santo abriu o coração de Lídia para compreender aquilo que Paulo falava. Da mesma maneira, Pai, que o Teu Espírito Santo abra os nossos corações agora, para que a Tua palavra fique clara aos nossos corações, para que ela toque nas nossas vidas, e para que ela nos transforme, Pai, segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome, Senhor. Ouve a nossa oração, Pai, porque nós oramos de todo o nosso coração, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Muito bem, queridos, eu queria hoje continuar falando com vocês em cima, a partir das bases que a Silene, a minha esposa, lançou na ministração de domingo passado. Então, se alguém não ouviu a ministração de domingo passado, assim que possível, vá lá, procure e ouça, mas eu quero trabalhar em cima daquilo que a Silene trabalhou, começou a trabalhar com vocês na semana passada. Uma das coisas que a Silene nos mostrou, dentro do que ela falou, ela nos mostrou como a vida de Paulo foi transformada pelo encontro que ele teve com Jesus. Vejam bem, gente, Paulo da Bíblia, né? Paulo era alguém antes de conhecer Jesus. Ele era alguém importante. Ele ainda era um jovem, mas ele era um fariseu já proeminente, alguém que estava crescendo em importância dentro ali da religião judaica. Podemos dizer que Paulo tinha uma carreira, né? E uma carreira promissora diante dele. Mas aí aconteceu que tudo mudou na vida de Paulo, naquele dia que ele pegou a estrada para Damasco. Isso está relatado lá no livro de Atos, capítulo 9. E depois, se vocês quiserem, vocês podem ver também 2 outros relatos que o próprio Paulo faz dessa experiência dele, em Atos 22 e em Atos 26. No momento em que Paulo estava indo para Damasco, e o objetivo dele era ir para aquela cidade, para prender os cristãos daquela cidade e levá-los para Jerusalém. Naquele momento ele teve uma visão de Jesus, o Cristo ressuscitado apareceu para ele, e a vida dele mudou a partir dali.
E aí eu quero lembrar vocês do texto que a Silene trabalhou com vocês na semana passada, que foi o texto de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 11. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 11, a gente lê o seguinte, aqui é Paulo falando sobre essa experiência que ele teve, né? Ele escreve: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui está claramente colocada a experiência que Paulo teve e o impacto que essa experiência teve sobre ele. A vida dele mudou, toda aquela carreira promissora, tudo aquilo que ele tinha, ele disse: aquilo não era mais importante, aquilo já não tinha mais nenhum significado para mim, o que era importante para mim agora era Cristo, o que eu desejo a partir daquele momento é Cristo. E uma coisa que me impressiona muito nesse texto, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, é que Paulo, quando escreve essa passagem em Filipenses, isso ele escreve vários anos depois da experiência que ele teve. E ele narra o que ele passou a experimentar a partir dali. A partir daquele momento, o que interessava para ele era Cristo. Ele já vinha cultivando esse relacionamento com Jesus desde aquela experiência, que foi a experiência da conversão dele. Mas no momento em que ele escreve isso, ele não se contém. E aí ele diz aqui, né? Vejam, um homem que já vinha conhecendo Jesus, um homem que já vinha tendo um relacionamento com Jesus. Mas ainda assim ele diz aqui: eu quero conhecer a Cristo. Como se ainda não fosse suficiente o tanto que ele conhecia Jesus, ele queria conhecer a Jesus mais. Eu quero conhecer a Cristo. É impressionante como essa experiência impactou Paulo, como essa experiência transformou a vida dele. Os conceitos dele, a escala de valores dele, os planos que ele tinha para a vida dele, tudo mudou. Tudo foi colocado de uma hora para outra, de cabeça para baixo. Ou não, talvez dizendo melhor, a partir daquele instante, tudo na vida de Paulo foi colocado de cabeça para cima. Vocês entendem isso? Porque antes é que estava de cabeça para baixo, estava errado, estava fora do lugar, mas a partir de agora, tudo foi acertado. Bom, lembrando vocês disso, desse texto que a gente viu também na semana passada, eu quero voltar para o texto que eu li no começo, Atos 20, versículo 24, eu vou ler de novo aqui. Escreve Paulo: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Qual é a situação que Paulo estava vivendo quando ele falou essas palavras aqui, que estão registradas em Atos? Bom, Paulo havia terminado a sua terceira viagem missionária e estava voltando para Jerusalém. O objetivo dele era ir para Jerusalém, e ele vinha muito decidido, né, a fazer esse caminho. E no caminho para Jerusalém, ele para numa cidade chamada Mileto, que é uma cidade na costa do que então se chamava Ásia Menor, e que hoje é uma parte da Turquia, né? Ali no litoral tem uma cidade chamada Mileto, e daquela cidade Paulo mandou chamar os líderes da igreja de Éfeso, os pastores da igreja de Éfeso, uma igreja que Paulo começou ali pela graça de Deus, alguns anos antes, trabalhou ali, muita gente se converteu.
Por que Paulo manda chamar os líderes da igreja? Muito provavelmente porque, como Paulo tinha tido problemas em Éfeso, ele tinha chegado a ficar preso em Éfeso por causa do evangelho, ele manda chamar os líderes, talvez até para ter um encontro rápido com eles e poder dar a eles uma palavra de despedida. E é nesse contexto de uma palavra de despedida que Paulo pronuncia, fala essas palavras que a gente acabou de ler em Atos 20, versículo 24. Uma das coisas que Paulo diz para aqueles companheiros de ministério, porque eram homens que ele ajudou a formar no evangelho, que ele deixou ali liderando a igreja de Éfeso, uma das coisas que Paulo diz para eles é que ele sabia, ele tinha certeza, porque o Espírito Santo o estava avisando, de que ele ia para Jerusalém, e o que ele ia experimentar em Jerusalém seriam prisões e sofrimentos. O Espírito Santo vinha dizendo isso para ele diz, de cidade em cidade, o Espírito Santo me mostra que chegando em Jerusalém, o que me aguarda são prisões e sofrimentos. Agora eu chamo a atenção de vocês para isso. Qual é a reação de Paulo diante disso? Qual a reação desse homem, sabendo que ele estava indo para uma cidade onde o que o aguardava era sofrimento, o que o aguardava era aprisionamento? Qual a atitude dele? Ele diz o seguinte: eu não me importo. Eu não estou nem aí com o que vai acontecer comigo. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer comigo. Eu não me importo, desde que eu consiga completar a carreira que o Senhor me propôs, desde que eu consiga viver integralmente o propósito de Deus na minha vida. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer. Eu acho uma atitude impressionante a de Paulo, e eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso agora. Vocês sabem que os especialistas dizem que os jovens que estão em torno de 20 anos de idade, um pouco menos, um pouco mais de 20 anos de idade, os chamados jovens da geração millennial, né, os millennials, como é dito, né, os filhos, a juventude que nasceu já nesse século 21, os especialistas dizem que essa é uma geração com muita dificuldade de suportar pressão, uma geração que tem muita dificuldade para lidar com sofrimento, para experimentar contrariedades, e é por isso que nós temos tantos jovens nessa faixa etária, com crises psicológicas, sofrendo de depressão, experimentando crises de ansiedade. Gente, a gente não pode ignorar que isso é resultado de nós vivermos num mundo cada vez mais distante de Deus, um mundo onde aquele vazio que existe dentro do ser humano, vocês lembram que a Silene falou disso domingo passado? Ela disse que dentro do ser humano tem um vazio, e esse vazio só pode ser preenchido por Deus, e se Deus não está na vida daquela pessoa, não adianta, não tem nada que a pessoa incorpore na sua vida que pode preencher aquele espaço que só pode ser ocupado por Deus. Pois bem, nesse mundo onde nós vivemos, cada vez mais, né? Esse vazio continua vazio na vida da maior parte das pessoas. E é por isso, em razão disso, em razão de viver num mundo cada vez mais sem Deus, é por isso que essa juventude experimenta isso que experimenta: ansiedade, depressão, crises, insegurança, medo, como vai ser o futuro, o que vai ser de mim, o que vai acontecer, vontade de fugir de tudo isso, tendências ao suicídio. Tudo isso são respostas a essa situação. Agora, gente, o que eu quero ver com vocês hoje é que é possível mudar isso. É possível mudar isso. É possível viver de uma outra maneira. Vocês não foram criados por Deus para serem jovens assustados e cheios de medo. Amém? Vocês entenderam o que eu falei? Não parece, eu vou repetir aqui. Vocês não foram criados por Deus para serem jovens assustados e cheios de medo. Amém? Não foram. Não é esse o objetivo de Deus para vocês. Como é que a palavra de Deus vê vocês? Vamos dar uma olhada num trechinho da primeira carta de João, capítulo 2, versículos 13 e 14. Aqui nós vamos encontrar como a palavra de Deus vê vocês. 1 João 2, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: jovens,
Eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. A palavra de Deus está dizendo que vocês são jovens o quê? Fracos, medrosos, vencidos, derrotados, é isso? A palavra de Deus está dizendo que vocês são jovens fortes. Amém? Fortes. É assim que Deus vê vocês. É assim que a palavra de Deus se dirige a vocês. Agora a pergunta que surge é a seguinte: onde está o ponto de virada? Onde está aquele ponto onde as coisas podem mudar na minha vida? Eu que estou sendo ou me sentindo um jovem fraco e derrotado. Onde está aquele ponto onde eu posso mudar de direção e me tornar esse jovem forte que a Bíblia diz que eu sou? Esse ponto de virada está na resposta que você der a essa pergunta que eu estou usando como tema da mensagem de hoje. O que você vai fazer com a sua vida? É essa pergunta que o Espírito Santo está fazendo para você hoje. O que você vai fazer com a sua vida? Meus queridos, se alguém tinha razões para se sentir ansioso e inseguro, razões humanas para se sentir ansioso e inseguro, esse alguém era Paulo. Paulo, ele diz, se vocês olharem o capítulo 20 de Atos, versículos 22 e 23, um pouquinho antes daquele versículo que eu li, Paulo diz lá o seguinte: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Isso é o que ele tinha no horizonte. Humanamente falando, ele tinha todas as razões do mundo para estar chateado, deprimido e etc. Mas ele não está assim. Não é essa a atitude na qual ele está. E qual é a diferença aqui? De onde vinha essa firmeza, essa força que estava em Paulo, que o levava a não ficar com medo diante desse horizonte preocupante que o esperava? Essa força e essa firmeza vinham de Jesus Cristo e do encontro que Paulo teve com Jesus, do impacto que Jesus teve sobre a vida de Paulo. Então, meus queridos, a primeira coisa que a gente tem que fazer hoje, precisa ficar claro para nós que diante da gente está uma escolha, e é preciso fazer essa escolha, e a escolha está colocada da seguinte maneira: a sua vida vai ser sua, ou você vai viver para Cristo? A sua vida vai ser sua, para você viver do jeito que você quiser, ou você vai pegar a sua vida e vai viver essa vida para Jesus Cristo? É aqui que a gente tem que começar. Olha o que Paulo diz, voltando para o nosso texto, Atos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Isso é interessante. Alguém pode pensar: nossa, esse Paulo parece que ele está se depreciando, parece que ele, enfim, tem uma autoestima baixa de si mesmo, porque ele diz: a minha vida eu não a considero preciosa. Nada disso, nada disso. A verdade é que Paulo estava reconhecendo que a vida dele não tinha valor se ele fosse vivê-la para ele mesmo. O que Paulo está dizendo é: a minha vida não tem valor nenhum se eu for vivê-la para mim mesmo. Antes era assim que Paulo vivia, preocupado com a sua vida, preocupado com a sua carreira, preocupado em se tornar alguém influente lá naquilo que ele fazia. Ele estava inteiramente preocupado com a vida dele, ele queria viver para ele essa vida. Mas depois do encontro que ele teve com Jesus, ele parou de querer viver para si mesmo, e ele disse: a minha vida não tem valor, a menos que eu a viva inteira para Jesus. O que dá valor para a minha vida é Jesus, e é viver essa vida para Ele o tempo todo. É por isso que ele vai poder dizer aquilo que ele escreveu lá em Filipenses 3 e que a gente já leu, né? Filipenses 3, 7 e 8. O que para mim era lucro, escreveu Paulo, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu acho interessante, porque Paulo aqui,
ele está mostrando na vida dele aquilo que Jesus havia dito anos antes, durante o seu ministério na terra. Jesus diz algo muito importante em Mateus 16, versículos 24 a 28. Mateus 16, versículos 24 a 28. Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, uma pausa, o que significa isso? Quem quiser viver para si mesmo, né? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem, Jesus, virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Meu querido, se você quiser a sua vida para você mesmo, se você quiser viver a sua vida para você mesmo, você vai perder a sua vida, porque vai ser uma vida vazia. E também porque depois de viver a vida desse jeito, um dia você vai ter que prestar contas diante de Deus de tudo aquilo que você fez. Mas se você abrir mão da sua vida, se você entregar sua vida a Jesus, se você negar a si mesmo, você vai encontrar a verdadeira vida. Deixa eu mostrar, antes de mostrar, deixa eu mesmo colocar essa pergunta, né? Puxa, isso parece duro, não é? Parece difícil demais. Está dizendo que eu tenho que perder a minha vida, eu tenho que entregar a minha vida, eu tenho que negar a mim mesmo. Puxa, isso é duro demais. Tem uma história que Jesus contou que nos ajuda a entender isso de forma mais completa. Vamos dar uma olhada nisso agora. Mateus capítulo 13. Venham comigo. Mateus capítulo 13, versículo 44. Jesus aqui conta uma história que sempre mexe muito comigo. É linda. E mostra com muita clareza isso que ele está dizendo. Mateus 13, versículo 44. Diz Jesus: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Eu acho uma história fantástica, né? Além de ser muito legal, imagina aí um homem que de repente, por alguma razão, ele está lá num campo que não é dele, né? Mas ele está lá, de repente fazendo um trabalho, está capinando ali alguma coisa, né? Alguém pagou para ele fazer isso, eu estou imaginando aqui, mas para a gente entender melhor, né? Ele está ali fazendo alguma coisa, cavando alguma coisa, e de repente nessa história de cavar, ele descobre um tesouro. Sabe aquela coisa de desenho, de filme, né? Um baú enorme, cheio de ouro, está enterrado ali. Ele descobre aquilo, ele abre o baú, e aí ele diz: meu Deus, que maravilha. E aí eu acho muito interessante o que esse cara faz, né? Segundo Jesus, né? Ele fecha o baú, enterra o baú de novo, sai do campo, né? Escuta, quanto é que... Será que o dono não está interessado em vender aquele campo lá? Não, eu acho que ele não quer vender, não. Não, mas eu estava muito com vontade de comprar aquilo lá. Não, mas ele está querendo tanto. Não tem problema, eu pago até um pouco mais. Aí esse sujeito vai para poder ter dinheiro. Ele vende tudo que ele tinha, a casa dele, o cavalo dele, o cachorro dele. Eu acho que o cachorro não, né? Enfim, ele vende tudo que ele tinha, né? Pega esse dinheiro e dá pelo campo. Alguém de repente diz para ele assim: mas vem cá, esse campo nem vale tudo isso que você está dando aí. Não, mas eu quero esse campo e eu preciso dele e tal. Pronto, o campo valia porque tinha um tesouro dentro dele. E esse tesouro era tão precioso que justificava vender tudo o que ele tinha para poder comprar esse campo. Vocês estão entendendo o que é que Jesus está dizendo aqui? Vocês estão entendendo o que foi que levou aquele homem? Diz o texto aqui que ele vendeu com alegria tudo aquilo que ele tinha. Ora, meus queridos, entendam bem, o que levou esse homem a vender tudo que ele tinha e fazer isso com alegria, foi ele ter descoberto o valor do tesouro que havia naquele campo. E a partir disso eu queria dizer para vocês o seguinte:
ninguém diz não para si mesmo, ninguém nega a si mesmo, ninguém se dispõe a perder a sua vida, enquanto não enxerga que tem alguma coisa muito mais valiosa, que tem algo que vale mais do que toda a sua vida. E na verdade não é algo, na verdade é alguém. Quem é o tesouro que aquele homem encontrou escondido no campo? Esse tesouro é Jesus, amém? É isso, é isso. Isso aqui faz a gente lembrar de Paulo mais uma vez, não é verdade? Porque lá em Filipenses 3, versículo 8, o que é que a gente leu? Ele diz: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Gente, Paulo é o reflexo perfeito desse homem da história que Jesus contou. Paulo é o homem que encontra nesse campo um tesouro precioso que é Jesus, e aí ele vende tudo, ele entrega tudo, ele desiste de tudo, porque ele percebeu que Jesus era mais valioso do que tudo aquilo que ele tinha. Ele percebeu que nada na vida dele valia mais do que Jesus Cristo. Se você tem medo de entregar sua vida a Jesus, se você tem medo de uma palavra que diz que você precisa negar a si mesmo para entregar tudo e seguir a Jesus, é porque você ainda não enxergou o valor que Jesus tem. Mas hoje o Espírito Santo vai abrir os seus olhos para que você compreenda que não há nada e nem ninguém no universo inteiro mais precioso, mais valioso do que Jesus Cristo. É isso, aleluia. Meus irmãos, quem enxerga o supremo valor de Jesus Cristo, não acha mau negócio perder a própria vida para poder ganhar a Jesus. Agora, tem muita coisa envolvida aqui, né? Na verdade, eu quero lembrar você de que você precisa ir a Cristo e se entregar a Ele. Você precisa. Num certo sentido, eu tenho o direito de dizer o seguinte: você não tem alternativa. Você precisa entregar sua vida a Jesus, porque essa é a única maneira de escapar de uma vida vazia, vocês entendem? É a única maneira de escapar de uma vida vazia, mas é também a única maneira de escapar da condenação eterna, porque Jesus é o caminho de salvação que Deus ofereceu para nós seres humanos. Vocês entendem isso? Eu vou usar uma figura para tentar ilustrar. A casa está pegando fogo. E aí alguém diz assim: gente, rápido, aquela porta ali, agora, é a única porta, é por ali, tem que sair por ali agora, senão vocês vão morrer. Como é que você se coloca numa situação dessas? A casa está pegando fogo, alguém está dizendo, aquela é a única porta, o que é que você faz? Você senta e diz: não, eu não estou com vontade agora de sair, né? Não, talvez não seja verdade, essa é uma verdade para ele, não é uma verdade para mim, né? Talvez você diga isso. E aí você é candidato a morrer queimado no incêndio, vocês estão entendendo? A porta é uma só, tem que escapar por lá. Meus queridos, minhas queridas, só há uma porta para escapar, e essa porta se chama Jesus Cristo. Não há outro nome dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Assim diz Atos capítulo 4, versículo 12. Não há outro nome que nos traga salvação. Agora, eu queria trabalhar isso melhor, porque veja bem, eu estou dizendo aqui que você precisa de Jesus para ser salvo. Mas o Evangelho é mais do que isso. Salvação é mais do que isso. Alguém pode escapar pela porta, escapar do incêndio, se servindo daquela porta, e nunca mais pensar na porta o resto da vida, é ou não é verdade? Fugiu do incêndio, escapou, passou pela porta, e depois esquece a porta. O Evangelho não apresenta Jesus apenas como aquela porta pelo qual você pode sair, escapar e ser salvo. O Evangelho coloca algo muito maior e muito mais precioso do que isso. Salvação é entrar num relacionamento maravilhoso com Jesus Cristo. Salvação é descobrir que Jesus Cristo não é apenas alguém que viveu no passado, mas é alguém
sim, que viveu há muito tempo atrás, morreu, ressuscitou, está vivo, e hoje Ele nos convida a ter um relacionamento pessoal com Ele. É isso. Jesus está dizendo para nós hoje, para cada um de vocês, o seguinte: você pode ter vida, se você vier até mim, se você se entregar a mim. Se você entregar sua vida a mim, eu salvo você do inferno. E eu salvo você também de uma vida vazia e sem sentido neste mundo. Se você entregar sua vida a mim, eu abro para você a possibilidade de um relacionamento eterno comigo. Meus irmãos, não existe bênção maior do que essa. Amém? Não existe bênção maior do que essa. Vejam como Jesus coloca isso em João capítulo 14, versículo 23. João 14, 23. Jesus diz assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Vejam que Jesus está dizendo e está mostrando para a gente que a vida com Ele, a salvação que Ele nos oferece, é mais do que escapar da condenação, é mais do que simplesmente salvar a própria vida de um incêndio, é ter um relacionamento eterno com Ele. E não apenas com Jesus, mas com a Trindade toda, Pai, Filho e Espírito Santo. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. O desafio da palavra de Deus para você hoje é o seguinte: por quanto tempo você vai continuar vivendo sua vida para você mesmo? Por quanto tempo você vai continuar vivendo para fazer a sua própria vontade? O desafio hoje para você é o seguinte: olhe para Jesus, com os olhos da fé, olhe para Ele, veja como Ele é precioso, veja o valor inestimável de Jesus, e essa visão vai transformar a sua vida. Na estrada de Damasco, Deus derrubou Paulo no chão. Isso é interessante, isso está nos 3 relatos que a gente tem da experiência. No relato que Lucas faz em Atos 9, e nas 2 vezes que Paulo conta a experiência da conversão dele, em Atos 22 e em Atos 26, ele repete a mesma coisa. Ele teve aquela visão do Cristo ressuscitado e caiu por terra. A gente não sabe se ele estava em pé e caiu, se ele estava numa carruagem e caiu, se ele estava num cavalo e caiu. Eu gosto de imaginar que Paulo estava num cavalo e caiu, né? E aí eu gosto de dizer que Deus derrubou Paulo do cavalo, né? No dia desse encontro com Jesus. O encontro com Jesus derrubou Paulo do cavalo e ele caiu no chão, ele caiu na poeira. Agora vejam bem, não foi só do cavalo que Deus derrubou Paulo nesse dia. Deus derrubou Paulo da arrogância dele. Deus derrubou Paulo da pretensão que Paulo tinha de viver segundo os seus próprios critérios. E Deus quer fazer a mesma coisa com você hoje. O convite do Espírito Santo para você hoje é o seguinte: deixa Deus derrubar você do seu egoísmo, do seu desejo de independência, do seu desejo de mandar na sua própria vida. Aceite o domínio de Jesus Cristo sobre a sua vida, entregue-se a Ele hoje, e você vai encontrar em Jesus o maior tesouro do universo. Amém? Agora me permitam prosseguir, gente, porque vejam bem, talvez você me diga o seguinte: ô Rui, legal o que você está falando, mas eu já me entreguei a Jesus, a minha vida já é dele. E eu respondo: que maravilha, ótimo. Agora veja bem, quando a gente fala de um relacionamento entre Jesus e nós, a gente não está falando de alguma coisa estática, vocês compreendem? A gente não está falando de alguma coisa parada, nós estamos falando de uma realidade que se aprofunda, uma realidade que comporta aprofundamento. Então é disso que eu quero falar agora. É importante que a gente decida entregar a nossa vida a Jesus e viver a vida não mais para a gente, mas para Ele. Agora, aqueles que já tomaram essa decisão e aqueles que estão tomando essa decisão agora, porque eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em corações agora, para essas pessoas entregarem suas vidas a Ele,
Essas pessoas precisam aprender, nós precisamos aprender que esse relacionamento com Jesus, que no meu caso começou muitos anos atrás, no seu caso talvez esteja começando agora, esse relacionamento com Jesus tem que se aprofundar ao longo da nossa vida. Eu estou casado com a Silene. Cadê a Silene? Está lá, né? Ali. Eu estou casado com a Silene há 36 anos. Gente, eu ainda me lembro do que eu senti na primeira vez que eu peguei na mão dela. Eu me lembro até hoje. A minha mão ficou tão cheirosa que chegando em casa eu nem queria lavar a mão. Eu demorei a lavar a mão porque era aquela coisa, volta e meia eu sentia o cheirinho de novo, né? Só de segurar na mão dela. Eu me lembro, gente, que naquele tempo eu amava a Silene com um amor imenso. E eu achava que era impossível ter por ela um amor maior do que aquele que eu tinha. Mas a verdade é que hoje eu amo a Silene com um amor muito melhor do que aquele. Porque é um amor muito mais maduro. Vejam bem, é o mesmo amor do início, o mesmo amor. Mas ele se aprofundou, ele se tornou mais sólido, ele se tornou mais firme. Nesses 36 anos, a cada dia, eu descubro uma razão nova e maior para amar essa mulher. Hein? Agora vocês lembram, sim, é verdade. Agora vocês lembram do que Paulo falou, lá em Filipenses 3? Ele já tinha dito que ele considerava na vida dele tudo como perda, que o que interessava era Cristo, que ele queria ganhar Cristo e o resto não tinha importância. Mas depois de ter dito isso, ele acrescenta algo surpreendente. Ele diz assim, em Filipenses 3, 10 e 11, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isso é maravilhoso, gente. A gente até poderia imaginar um diálogo nosso com Paulo. A gente poderia perguntar para Paulo, né? Paulo, você já não conhece Cristo? E ele responderia para a gente certamente, sim, mas Jesus é tão maravilhoso que eu quero conhecê-lo mais, eu quero conhecê-lo melhor, mais profundamente a cada dia. Como é que nós podemos entender o que Paulo diz na sequência desse texto que eu acabei de ler? Depois de dizer, eu quero conhecer a Cristo, né? Ele continua dizendo, quero conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isso parece até um pouco misterioso, não é verdade? Tem um outro texto que nos ajuda a entender isso daqui. E nesse outro texto, segundo aos Coríntios 4, versículos 7, versículos 10 e 11, nesse outro texto, Paulo vai nos mostrar que é pela participação nos sofrimentos de Cristo que se manifesta o poder da ressurreição de Jesus em nossa vida. Vou repetir essa frase porque ela é importante. É pela nossa participação no sofrimento de Cristo que se manifesta em nossa vida o poder da ressurreição de Jesus. Segundo aos Coríntios 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro, escreve Paulo. Que tesouro? Se você ler o versículo 6, você vai entender. Paulo está dizendo, ele está falando ali do conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. O que é que ele chama de tesouro aqui? A possibilidade de conhecer Deus na pessoa de Jesus Cristo. E ele continua, mas temos esse tesouro, o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, em vasos de barro. Vasos de barro, aqui é uma referência à nossa fragilidade humana, à fragilidade da nossa humanidade. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Meus queridos, o que é que significa trazer em nosso corpo o morrer de Jesus? A Silene falou sobre isso domingo passado. Vocês vão se lembrar.
ela disse que quando Jesus foi pregado na cruz, ali ele morreu como sacrifício pelos nossos pecados. Amém? Mas a Silene comentou isso, antes de poder fazer isso, antes de poder ser pregado na cruz como sacrifício pelos nossos pecados, Jesus teve que carregar a cruz. E isso foi muito mais para ele do que um sofrimento físico apenas. O que é que significou para Jesus carregar a cruz? Carregar a cruz foi aceitar a vontade do Pai, e não a sua própria vontade para a sua vida. Vocês estão entendendo isso? Para Jesus, carregar a cruz foi aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Lucas 22, 42 nos mostra, Jesus, na noite em que foi preso, ele estava no jardim orando, em agonia ali enquanto ele orava, e por 3 vezes ele repetiu a mesma oração. Lucas 22, 42, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Vejam bem, meus queridos, a vontade do Pai para Jesus era a morte de Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos, amém? Era isso, era preciso que Jesus morresse, para que nós fôssemos salvos. Essa era a vontade do Pai. Jesus não queria morrer, a vontade dele, como de qualquer outra pessoa, Jesus era Deus, mas era também um ser humano, a vontade dele era viver, mas diante da escolha, com qual vontade eu fico, com a minha vontade ou com a vontade do Pai, Jesus disse para o Pai, Pai, o Senhor sabe muito bem qual é a minha vontade, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Foi nesse momento que Jesus morreu para si mesmo, e foi somente porque ele morreu para si mesmo, ele morreu para a sua vontade, que ele pôde na cruz realizar a obra que ele realizou por nós. Meus queridos, o que Jesus fez ali foi dizer não para si mesmo e dizer sim para a vontade de Deus. Pois bem, esse é o morrer de Jesus, que de acordo com Paulo, nós trazemos sempre em nosso corpo. Se nós estamos seguindo a Jesus, nós estamos numa vida onde é preciso o tempo todo dizer não para nós mesmos, para podermos dizer sim para a vontade de Deus. Mas vejam, queridos, aqui que coisa maravilhosa. Como Paulo diz aqui em 2 Coríntios, se nós trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, ou seja, se assim como Jesus fez, nós aprendemos a dizer não para nós mesmos e sim para Deus, então a vida de Jesus, a vida ressuscitada de Jesus é revelada em nosso corpo. Se nós somos entregues à morte por causa de Jesus, e vejam bem, ser entregue à morte por causa de Jesus não significa apenas um martírio, o martírio faz parte disso, mas significa também esse negar-se cotidianamente, esse dizer não para si mesmo e para suas vontades, para poder dizer sim para Deus e para a vontade de Deus. Pois bem, se nós somos entregues à morte por causa de Jesus, então a vida de Jesus se manifesta no nosso corpo. Repetindo o texto aqui, 2 Coríntios 4, 10 e 11, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. A vida ressuscitada de Jesus se torna a qualidade da nossa própria vida. Nós começamos a viver numa dimensão que não é mais apenas a da nossa vida. Nós vivemos no poder da ressurreição de Jesus, num relacionamento com Jesus que se aprofunda a cada dia. Eu pergunto, é assim que você tem vivido? Porque vejam bem, também para você que já entregou sua vida para Jesus, tem um desafio aqui hoje. Se você já entregou sua vida a Jesus e está vivendo como um discípulo dele, Deus te chama hoje para esse desafio dizendo, vá em frente, aprofunde o seu relacionamento com Jesus, cresça nesse morrer diário para você mesmo, para que a vida de Jesus, a vida ressurreta de Jesus, se manifeste na sua vida.
Agora, não pense que você pode fazer isso por sua própria força. Não é a sua força que produz isso, é o Espírito Santo de Deus que habita em você, que te dá forças para isso. Então, ore a Deus diariamente, dizendo: Senhor, aqui eu estou, me enche com o poder do Teu Espírito, para que eu viva desse jeito, entregando ao Senhor a minha vida, dia a dia. Amém, queridos? Vocês estão compreendendo, sim ou não? Eu estou terminando já, agora eu quero terminar voltando para Atos 20 e 24, que é esse texto que a gente está tentando entender hoje. E vejam bem, nós estamos numa situação hoje muito interessante aqui. Algumas pessoas aqui hoje estão sendo desafiadas a entregar pela primeira vez a sua vida a Jesus Cristo, para passar a viver para Jesus. Você tem vivido para você mesmo, você tem sido o dono da sua vida, mas Deus está te chamando hoje, para que a partir desse momento a sua vida não seja mais sua, a sua vida passe a ser totalmente de Jesus. Algumas outras pessoas estão sendo desafiadas hoje a aprofundar o relacionamento que elas já têm com Jesus. Já seguem a Jesus há muito tempo, ou há algum tempo, mas agora estão sendo convidadas a aprofundar esse relacionamento. E eu quero agora me dirigir a esses dois grupos ao mesmo tempo. Na verdade, eu quero me dirigir a todos nós, para dizer que tem um chamado de Deus para todos nós aqui, que é o seguinte: nós precisamos decidir investir 100% da nossa vida no propósito de Deus. Deus está te desafiando a investir 100% da sua vida no propósito de Deus. Atos 20, 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Depois que Paulo entregou sua vida a Jesus, eu acho muito interessante isso. Paulo passou a não ter mais um propósito na vida, que fosse dele. Isso aqui é muito interessante, presta atenção nisso. Se alguém perguntasse para Paulo: Paulo, qual é o seu propósito na vida? Provavelmente Paulo diria: eu não tenho nenhum propósito. E isso pode ser estranho. Como assim, Paulo? Você não tem nenhum propósito? E Paulo responderia: é que agora eu não vivo mais para cumprir qualquer propósito meu. Eu vivo para cumprir na minha vida o propósito de Deus. Eu não tenho mais propósito nenhum. Quem tem propósito é Deus. E o que eu quero na minha vida é o propósito de Deus. E Paulo vai chamar esse propósito, aqui no texto que a gente leu, de terminar a corrida e completar o ministério. São duas figuras que Paulo usa aqui. E a primeira é tomada do mundo dos esportes, lá do mundo antigo. Isso aqui é bem apropriado nessa época, né? Dia de encerramento de Olimpíadas, que nem hoje, né? É a metáfora da figura, né? Paulo está dizendo: Deus me colocou numa corrida, e tudo que eu quero é chegar no fim. E a gente pode aqui pensar na famosa maratona, né? Que foi uma prova inventada pelos gregos, correr 42 quilômetros. Paulo está dizendo: Deus me colocou numa corrida, e o propósito que eu tenho, a única coisa que eu quero é chegar no final, é persistir até a reta de chegada, até a linha de chegada, até o final dessa corrida. Essa é uma figura. A outra figura que Paulo usa é tirada da vida cotidiana daquela época. O Senhor tinha seu servo, e o Senhor dava para o seu servo uma tarefa, um serviço. A palavra ministério significa serviço, né? Paulo diz: tudo que eu quero é completar a corrida e terminar o ministério, o serviço que o Senhor me confiou. O Senhor me encarregou de um serviço e eu quero fazer esse serviço até o fim. Qual foi a corrida na qual Deus colocou Paulo? Qual foi esse ministério, esse serviço que Deus confiou a Paulo? Ele mesmo explica no versículo 24, ele diz: se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Testemunhar do Evangelho.
ser uma testemunha do Evangelho, pregar o Evangelho. Era esse o propósito que Deus havia colocado na vida de Paulo, era esse o propósito de Deus para Paulo. A gente sabe que Paulo, já na sua conversão, ele foi chamado por Jesus para pregar o Evangelho. Numa das vezes que Paulo conta a sua experiência, lá em Atos 26, 18, ele menciona isso. Atos 26, 18, ele diz que Jesus, ao aparecer para ele, disse para ele que iria enviá-lo aos judeus e aos gentios. E Paulo diz assim, que Jesus falou que vai enviá-los aos judeus e aos gentios para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados. Era esse o propósito de Deus para Paulo. Jesus estava salvando Paulo para que ele se tornasse esse homem que iria ser encaminhado por Deus aos judeus e aos gentios, para ser um instrumento de Deus que iria abrir os olhos daqueles homens e trazer para aqueles homens a palavra de salvação do Evangelho. E aqui no texto de Atos 20, que a gente está lendo, um pouquinho antes do versículo 24, a gente encontra as palavras do próprio Paulo falando sobre isso, falando sobre como ele vinha realizando esse ministério dele. Em Atos 20, 21, a gente lê assim, Paulo diz, testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele conclui no versículo 24, dizendo, tudo o que eu quero é completar o serviço que o Senhor me deu, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Talvez ouvindo isso que eu estou falando, você diga para mim o seguinte, está certo, Rui, mas veja, esse era o propósito de Deus para Paulo. Eu respondo, engano seu. Esse que foi o propósito de Deus para Paulo, é também o propósito de Deus para mim e para você. Amém? Vocês entenderam isso? Esse mesmo propósito é propósito de Deus para mim e para você. Tem uma palavra urgente de Deus aqui para nós. Eu peço que vocês prestem atenção nisso. A igreja é missionária por natureza. Amém? Vocês entenderam o que eu falei? Vou repetir, isso aqui é importante. A igreja é missionária por natureza. Isso quer dizer que se a igreja deixa de evangelizar, a igreja adoece. A igreja fica doente. Agora, meus queridos, deixa eu ser sincero com vocês. A igreja hoje está doente. A igreja hoje está mergulhada numa visão muito utilitarista. Você sabe o que é isso? Uma visão utilitarista é quando você pensa nas coisas apenas visando o seu benefício imediato. Entende isso? Né? Alguma coisa importante se te serve, se te ajuda, se te dá um resultado imediato, né? Isso é uma visão utilitarista. Pois bem, cresce o número de cristãos hoje em dia que acreditam que o Evangelho está aí para dar para eles uma vida boa, uma vida saudável, uma vida estável, e que isso é tudo. E aí o sujeito vem à igreja, o sujeito ouve alguns conselhos, ele aprende como viver melhor e volta para casa e a vida dele se limita a isso. Meus queridos, deixa eu ser muito transparente e claro com vocês aqui. É verdade, prestem atenção, é verdade que a palavra de Deus nos ensina como viver uma vida boa, saudável e estável. É verdade isso. E é verdade também que quem é sábio ouve a palavra de Deus e aprende com ela. Mas entenda uma coisa muito importante, o propósito de Deus é muito maior do que isso. O propósito de Deus é muito maior do que apenas você ter uma vida boa, saudável e estável. Crentes que só pensam nisso, que só pensam em viver uma vida boa, saudável e estável, vão ser os primeiros a se afastar de Jesus quando vier uma perseguição. E não acha estranho eu falar em perseguição. Nesse momento em que nós estamos, irmãos nossos na fé são perseguidos por causa do Evangelho. Na China, em países do Sudeste Asiático, em países islâmicos, em países no continente africano.
Aqui pertinho da gente, na Nicarágua, desde 2018, igrejas evangélicas e católicas estão sendo fechadas, líderes cristãos estão sendo presos. Ninguém fala nada sobre isso, né? Mas isso está acontecendo agora. E se você é um daqueles crentes que está interessado apenas em ter uma vida boa, estável e saudável, e volta para casa e se limita a isso, na hora que vier uma perseguição, você vai ser o primeiro a abandonar Jesus, para não sofrer, para não correr nenhum perigo. Essas pessoas serão os primeiros a desistir da caminhada com Jesus, quando esse compromisso com Jesus não for mais útil para eles, quando esse compromisso com Jesus exigir deles alguma medida de sofrimento. A gente precisa, queridos, olhar para além de nós mesmos, amém? O que eu quero dizer com isso? A pergunta que eu faço é a seguinte: para que nós queremos uma vida boa, saudável e estável, baseada na palavra de Deus? Para que nós queremos isso? Nós queremos uma vida assim, claro que queremos, porque vejam bem, vivendo assim, nós poderemos testemunhar de forma mais eficaz do Evangelho de Jesus Cristo. Se nós vivermos vidas bonitas, se nós vivermos vidas saudáveis, estáveis, boas, do jeito que a palavra de Deus nos ensina, as pessoas vão parar para nos ouvir. Vocês entendem isso? Elas vão dizer: tem alguma coisa na vida dessa pessoa que eu não sei o que é, mas eu quero isso. Se você viver uma vida bonita, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, as pessoas vão notar e vão parar para te ouvir. Elas vão te perguntar: por que você é assim? Por que sua vida é diferente? Você tem alguma coisa que a gente não tem? E aí é o momento em que você vai além do seu umbigo, você vai além de ficar olhando apenas para a sua vida, porque você vai entender: se Deus está me dando uma vida saudável, boa, estável, é para que eu mostre a essas pessoas o amor de Jesus que me deu essa vida. E aí você vai falar do amor de Jesus, e as pessoas vão crer, vão aceitar esse amor e vão ser transformadas. Agora eu quero ir além. A gente está entrando numa época nova e decisiva da história. Eu falo de acordo com o ministério que Deus me deu aqui, eu estou falando como profeta. Nós estamos entrando numa época nova e decisiva. O diabo tem trabalhado nos últimos anos para diminuir, para apagar o zelo dos cristãos na pregação do Evangelho. Vocês têm notado isso? É impressionante o número de cristãos hoje em dia que não se importam, por exemplo, com o fato de que o seu parente, seu irmão, seu tio, seu primo, seu pai é de outra religião, como se diz por aí, ou então nem tem religião, não é? O vizinho não quer saber de Jesus. Ah, não, mas ele é um sujeito bacana, ele não dá trabalho, não faz barulho. E está lá o crente vivendo ali do lado de uma pessoa que, se morrer agora, vai para o inferno. E esse crente não está nem um pouquinho preocupado com isso. O diabo tem nos convencido de que essas coisas não são importantes. O diabo tem nos convencido de que Deus vai dar um jeito, quem sabe Deus acaba perdoando todo mundo, não é mesmo? E o nosso zelo pela evangelização tem diminuído. Meus queridos, o Espírito Santo quer mudar isso na nossa vida agora. O Espírito Santo quer alterar isso. Nós precisamos ser lembrados da maneira como Paulo disse que vinha realizando a missão dele. Nesse texto de Atos 20 e 21, ele diz assim: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Vocês prestaram atenção na palavra que Paulo usou aqui? Eles precisam se converter. Isso é sério, isso é urgente, não é matéria para brincadeira. Eu queria que vocês tentassem compreender o peso que eu tenho no meu coração nessa noite. Eu estou tentando apenas entregar o mais puramente que eu consigo o recado que Deus colocou dentro de mim, começando quinta-feira à noite naquele ônibus. Eu estou falando aqui agora para algumas pessoas que estão decidindo hoje pela primeira vez entregar suas vidas a Jesus.
Eu não tenho direção de Deus para fazer um apelo. Você vai fazer essa decisão aí onde você está. Você vai dizer aí no seu coração: Senhor, essa palavra falou comigo. Eu quero entregar minha vida para o Senhor agora. Se depois você quiser apoio, eu estou aqui, Lorival está aqui, mais pastores, mais irmãos maduros que ajudam estão aqui, procura a gente conversa com você se você quiser, agora no final. Mas você aí mesmo, você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Você que tem tomado conta da sua própria vida, tem mandado na sua vida, tem vivido do seu jeito, tem feito o que você quer. Você sabe que o Espírito Santo está te convencendo agora. Hoje é o dia, esse é o momento, agora é a hora de entregar a vida a Jesus. Você vai fazer isso aí no seu lugar. E o Espírito Santo vai começar em você a mesma obra que ele começou com Paulo, lá quando derrubou Paulo do cavalo e o fez ter um encontro com Jesus. Amém, queridos? Então eu estou falando para algumas pessoas que estão decidindo hoje pela primeira vez entregar suas vidas a Jesus. Mas eu estou falando também com pessoas que já são cristãos há tempos, mas perceberam hoje que precisam aprofundar seu relacionamento com Jesus a cada dia. Nós vamos orar daqui a pouco, vou orar por todos, mas também aqui a coisa não se resolve com apelo. Você precisa voltar para casa com essa palavra dentro de você. Eu preciso aprofundar meu relacionamento com Jesus a cada dia. E você vai fazer isso pela oração, pela leitura da palavra, pela escuta da palavra, pela vivência da comunhão com os irmãos. Você vai trabalhar nisso para que a sua experiência com Jesus se aprofunde a cada dia. Mas eu também estou me dirigindo a esses dois grupos que eu mencionei. Na verdade, eu estou me dirigindo a todos nós aqui, para dizer algo muito sério agora. Deus quer que vocês saiam do casulo. Sabe o que é um casulo, sabe? Sabem ou não? Aquela coisa bonitinha, né? Onde dentro a borboleta está se formando, né? E no momento que ela está formada, ela rompe o casulo e sai. A palavra de Deus para todos nós hoje é: Deus quer que vocês saiam do casulo. Meus queridos, é maravilhoso estar aqui domingo após domingo, nesse ambiente sincero de adoração ao Senhor. E isso tem que continuar. Isso é vital para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus. Mas é preciso acordar, gente, para a enorme necessidade desse mundo que está lá fora. A gente tem que acordar. É muito bom estar com todo mundo que está aqui. Graças a Deus você veio. Mas eu estou pensando agora em quem não está aqui. E é preciso que quem não está aqui venha para cá também. É preciso que essas pessoas que estão distantes do Senhor entreguem a vida delas a Jesus. Elas precisam se converter a Jesus. Quem vai se dispor a ir testemunhar para essas pessoas do Evangelho da graça de Deus? Você pode perguntar: Rui, isso quer dizer que eu tenho que me dedicar ao ministério? Eu tenho que me tornar aí um ministro de tempo integral, um pastor ou um missionário? Puxa, eu pretendia ter uma outra carreira, eu queria ser médico, eu queria ser engenheiro, eu queria ser alguma outra coisa. Você está dizendo que eu tenho que mudar meus planos? Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Se você é cristão, você já é um missionário. Amém? Vou repetir. Se você é um cristão, você já é um missionário. A ordem de Jesus de ir por todo mundo e pregar o Evangelho é para todos nós. Agora, vejam bem, alguns de vocês, Deus vai chamar para uma dedicação integral ao ministério. Alguns de vocês Deus vai chamar para isso. O próprio Paulo foi chamado para uma dedicação integral ao ministério. Mas se vocês já leram a vida dele em Atos, vocês sabem. Havia momentos em que o próprio Paulo voltava para a profissão dele, que era de fabricante de tendas, para poder se manter e enquanto pregava o Evangelho. Então é muito interessante a figura de Paulo, porque ele mostra para a gente que há um chamado de Deus para alguém ser um pregador, um pastor, um missionário, né? E tudo isso comporta também o feminino, né? Pregadora, pastora, missionária, de tempo integral. Mas há também aqueles que vão ser missionários e missionárias, trabalhando no hospital, trabalhando na oficina mecânica, trabalhando no banco, trabalhando na escola, trabalhando na universidade, trabalhando num jornal. Há também aqueles que vão fazer
do seu trabalho, da sua profissão, do seu emprego, um pretexto para poder pregar o evangelho para outras pessoas. Agora, todos nós fomos chamados para isso. Eu não sei até que ponto, em que ponto, aliás, cada um está nessa história de formação escolar, formação profissional, mas todos vocês precisam ouvir isso que eu vou falar agora. Deus está, através de mim, dizendo a vocês o seguinte: os empregos de vocês, as profissões de vocês, as suas ocupações, as suas carreiras, são oportunidades que Deus preparou para que através delas vocês preguem o evangelho da graça de Deus. Amém? É isso. E o que é pregar o evangelho da graça de Deus? É dizer a todas as pessoas, como diz Paulo em Atos 20, 21, que elas precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Uma palavra muito pessoal, direta, para nós como grupo agora. Deus vai nos dar estratégias para fazer isso como grupo. Até agora eu falei num ministério que acontece até individualmente, né? Você é um missionário lá onde você trabalha, lá onde você estuda. Mas eu sinto, há tempos, há anos já que eu carrego isso no coração, a Silene sabe disso. Eu sinto que Deus vai fazer alguma coisa com vocês enquanto grupo. Eu não sei ainda qual vai ser a estratégia. Os líderes, os pastores de vocês vão ter estratégia. A gente está aqui para apoiar, mas vejam bem, Deus vai dar estratégias para que como grupo vocês comecem a sair, confrontando pessoas aí fora. Vocês já repararam o tamanho da nossa cidade? Vocês já repararam quanto jovem tem na nossa cidade? Vocês sabiam que Osasco é uma cidade estudantil? Gente do céu, tem um oceano de pessoas ali que precisam ouvir, que elas precisam se arrepender e crer em Jesus. Deus vai dar estratégia para vocês. Não sejam falhos em obedecer a estratégia de Deus. Porque eu repito, é muito bom estar juntos aqui, e a gente tem que continuar fazendo isso, porque isso é alimento para nós, mas a gente tem que se encher do Espírito Santo aqui, se encher da presença de Deus aqui, para sair e para poder pregar lá fora o Evangelho de Jesus. Eu amo o meu trabalho de professor. Vocês sabem, eu sou professor na universidade. Eu amo o trabalho que eu faço. Mas cada vez mais, eu vejo que não me satisfaz apenas ser professor. Eu quero ver as pessoas, lá na universidade onde eu trabalho, atingidas pela mensagem do Evangelho. Tem uma oração que eu faço todo dia, quando eu estou no fretado, indo para Campinas. Eu digo para Deus: Deus, eu quero ser teu missionário lá. Me dá uma estratégia, me dá oportunidades para fazer isso. Eu quero ser teu missionário lá. Ser professor é muito legal, mas apenas ser professor não é isso que eu quero. Essa tem que ser a sua atitude também. Deus está chamando a gente para um desafio enorme. Vou convidar você a ficar em pé comigo agora. A gente vai terminar já, mas me ouça ainda com atenção. Deus está nos chamando para um desafio enorme. A última geração da igreja sobre a terra vai experimentar o maior avivamento da história. Milhões de pessoas vão ser salvas pela pregação do Evangelho. Mas para que isso aconteça, a gente precisa assumir o desafio, ir e pregar, seja como missionário de tempo integral, seja usando o nosso trabalho cotidiano para falar de Jesus e do amor dele. Eu vou terminar com um alerta, antes de orar com vocês. O diabo quer convencer vocês de que vocês são fracos, indefesos e frágeis. O diabo é o principal interessado em fazer vocês aceitar essa visão aí dos millennials, né? De que vocês são fracos, são indefesos, são frágeis. Porque o diabo sabe que Deus quer usar vocês numa época que vai ser marcada por muita dor e sofrimento. Entendam bem, meus irmãos, no futuro, os tempos vão ser cada vez mais difíceis. Está se formando no mundo atualmente um consenso totalmente contrário a Deus. E vai chegar o dia
em que nós seremos perseguidos por causa da nossa fé. Mas nesse dia, vocês não vão ser os fracos, os frágeis e os indefesos que vão estar ali à mercê do sofrimento. Nesse dia vocês vão ser os valentes de Deus, que Deus vai levantar para enfrentar o sofrimento de frente e para dizer: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Para dizer: vocês podem até matar o meu corpo, mas vocês não podem matar o corpo do Cristo ressuscitado que está andando sobre a terra. Você quer participar disso? Você quer ser esse jovem forte que a palavra de Deus diz que você é? Se você deseja isso, feche seus olhos e curva sua cabeça agora. Pai, essa é a tua palavra. Foi entregue do jeito que o Senhor me colocou no coração, mas só o Senhor pode fazê-la produzir fruto agora. Só o teu Espírito pode fazer esse milagre, Pai, esse milagre tão desejado e tão ansiado, que é o de fazer nascer de novo agora essas pessoas que nesse momento estão dizendo nos seus corações: eu me cansei de ser dono da minha vida. Até agora eu fui dono da minha vida e minha vida é um vazio total. Não quero mais isso. Eu estou vendo Jesus e eu quero Jesus na minha vida. O teu Espírito, Pai, é o único que pode fazer essa obra. Então, em nome de Jesus, dá a esses queridos e queridas que estão orando assim nos seus corações agora, dá a eles agora um novo nascimento, Senhor, para que a partir de agora, como bebês saudáveis, eles cresçam no Senhor e venham a te conhecer profundamente. Pai, só o teu Espírito Santo pode colocar nos nossos corações essa santa sede que o Senhor colocou no coração de Paulo. Só o teu Espírito Santo pode nos levar a dizer a cada dia, diante de um mundo que nos tenta, que quer nos seduzir, dizer a cada dia: eu quero conhecer a Cristo. É Cristo que eu quero, não é o mundo, não é o pecado. Eu quero conhecer a Cristo. Só o teu Espírito Santo pode fazer isso. Então que o teu Espírito Santo coloque em nós essa sede que não termina, essa fome que não acaba, que é a sede e a fome por Jesus Cristo. Pai querido, só o teu Espírito Santo pode derramar sobre nós agora essa unção preciosa que vai nos transformar em testemunhas do Senhor. O Senhor Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o meu Espírito, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Pai, que o teu Espírito Santo encha as nossas vidas agora e mude algo em nós agora. Que o teu Espírito Santo gire uma chave agora, e nós, de tímidos que temos sido, vamos nos tornar a partir de agora vitoriosos, ousados no nosso testemunho pelo Senhor. Em casa, no trabalho, na escola, coloca palavras ungidas de testemunho em nossas bocas e começa a fazer, Pai, a revolução do teu reino neste tempo, nesta geração. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Com esse mesmo coração, vamos adorar o Senhor juntos agora, em nome de Jesus.